Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Investidor Milionário. Aqui quem fala é o Guilherme Carvalho, sempre na presença ilustre do nosso querido Brenner, Breneira, galera lá no karaokê me conhece por vários nomes, mas Brenner pros não íntimos, né? também conhecido como a pessoa que abre o karaokê E fecha. empenhado. Empenhado. Cara, hoje, quem que é o nosso convidado? Fernandão. Vou chamar de Fernandão. Fernandão. Maravilha, Fernandão, também conhecido aí como Fernando Dyer. Conte mais um pouco sobre quem é Fernando, o que você faz, quantos anos você tem, que escola que você fez. Vamos explicar um pouco mais aí sobre sua pessoa. Maravilha. Eu me considero, na verdade, um cara de muita sorte. Eu nasci de uma família que sempre me deu tudo que eu precisei, não em termos financeiros nem materiais, mas em termos afetivos nunca me faltou nada. E meus avós que me criaram, meus pais, enfim. E agora, depois de adulto, minha esposa e minha filha também contribuíram muito com isso. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, uma cidade pequena que chama Santo Antônio de Pádua. Me mudei para São Paulo faz 14 anos, me mudei em 2010 para São Paulo por motivos profissionais. Eu sou médico, enfim, me formei em 2009. E de lá para cá, constituí minha vida profissional em São Paulo, no interior de São Paulo, na região de Piracicaba. Maravilha, cara. Isso, você daí de casa conseguiu perceber que o sotaque desse homem é o sotaque mais diversificado que a gente tem aqui nesse podcast. Do nada tem um quê? Carioca. Não fala carioca, não. Tá bom, um quê? Ele falou que é Fluminense. do interior do Rio. Um quê? Fluminense. Fluminense. Do nada, um quê? Paulista. Ainda tem um respingo também de algo meio que do sul, meio de Espírito Santo, ali mais ou menos. Você contou, a sua cidade, ela fica ali entre quais cidades? Faz divisa com o Espírito Santo e com Minas Gerais. Faltou só um meter pouco um mineiro. uai agora. Daqui a pouco. Tá Chega lá. no próximo gole. Inclusive, a gente tá tomando a confiança aqui no calor escaldante de Goiás. Você achou calor aqui, cara? Ou tá tranquilo? Ainda não, ainda tá de boa. Ah, Ainda não cheguei no dia mais quente, eu acho. Chegou, o cara cara. vem de lugar que... Chegou. Porque fica no... Você mora no mormaço lá, aquele mormaço Minha lá é terra é complicado, quente. cara. Você Mas tem vamos a dar um umidade. brinde aqui. Na confiança, deixa seu like aí pra gente, ó. Tem que beber, né? E qual a área da medicina, cara? Eu sou pós-graduado em endocrinologia e saúde da família. É Toca. a área que eu atuo, trabalho com atendimento de emergências também desde a minha formação. Isso é o que eu faço. Hoje você atua na emergência ou não? Também atuo em emergências. Também. Também. E como é que é um endócrino na emergência? Existem uma dezena de doenças endócrino-metabólicas que a gente recebe no pronto atendimento também. Imagino que é o pepino do pepino do pepino. Acho que nem sempre. São pepinos menos urgenciais do que as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Com certeza. E as doenças respiratórias. Mas um bom volume de doenças endócrino-metabólicas a gente também lida. O diabetes descompensado provoca cetoacidose diabética. A gente tem distúrbios hidroeletrolíticos também bastante frequentes, distúrbios do potássio, do cálcio, enfim, a gente tem uma variedade grande de problemas. Maravilha, cara. E como é que você parou no ramo endócrino da medicina? Qual que foi? Você já queria ser médico quando você era Eu jovem? sempre quis, eu sempre tive vontade. Eu tive um empurrãozinho da minha mãe, acho que a minha mãe queria ter um filho médico. Ah, família que não quer ter um Clássico. filho médico, cara. Minha mãe sempre me forçou um pouquinho para esse lado, mas eu acho que não precisou forçar muito. Eu já queria, já tinha interesse pela área. Sempre gostei de biologia, mesmo que tenha muito pouca semelhança da biologia do ensino fundamental e médio com o ensino superior, mas acho que eu me encaixei, eu gosto. É o que eu gosto de fazer. E por que a parte da endocrinologia? Enfim, eu tenho propensão a gostar mais de cadeiras clínicas da medicina do que de cadeiras cirúrgicas. E uma das cadeiras clínicas que me chamou a atenção
que mais me chamou a atenção foram a nefrologia e a endocrinologia. E dentre as duas eu escolhi a endocrinologia. E a pergunta que não quer calar. Já chegou alguém pedindo uns veneninhos pra você? Essa diariamente acontece. Mas, em geral, as demandas, né, as necessidades por esse tipo de medicamento, elas são pouco frequentes, muito menos frequentes do que o desejo do paciente. Então, Maravilha. É importante, né? Quer entender também o que o paciente precisa. Quer ficar grandão, mas também não precisa tomar esses venenos. Em geral, ele não precisa. Cara, você falou aí do seu... Você certamente já nem precisaria desse empurrãozão da sua família, né? Você foi só um empurrãozinho. Como é que... Fala um pouco aí da sua adolescência ali, seus estudos, né? Porque se a gente está falando de medicina, a gente está falando de uma preparação para um vestibular, então a gente está falando já de constância na adolescência, de você pensar em escolher alguma coisa para sua vida. Organização, disciplina. E, cara, me fala um pouco sobre seu processo de entender que você tinha que ficar com a bunda ali na cadeira, moleque já estudando, passando no vestibular, e depois só foi isso, né? Então, o processo é exatamente isso que você falou, né? A maturidade, ela não costuma vir para tão novo, né? Na adolescência. Então, eu aproveitei muito minha adolescência, acho que mais do que a gente costuma encontrar. Eu fazia canoagem quando eu era novo, passava boas horas do meu dia dentro do rio remando, eu jogava futebol, eu vivia a adolescência por completo. Mas eu também me dediquei em um determinado período a estudar, também tinha um período de dedicação. Acho que isso se intensificou mais no terceiro ano e no pré-vestibular, mas acho que uma base boa foi o que me facilitou. Eu tive uma escola bacana e proporcionou que eu não precisasse me matar para alcançar esse objetivo. Você foi preparado ali, né? Então, aos poucos. Eu nasci num meio um pouquinho acadêmico. Meu pai é um leitor inveterado, meu pai tem mestrado e pós-graduação, doutorado na área dele. Meu pai é agrônomo, muito bem formado. Hoje não atua mais, que já está bem coroa, já tem 84 anos, então... Boa. Mas eu cresci no meio de pessoas que gostam de ler, que gostam de se informar, que têm Você teve um estímulo e um exemplo dentro de casa para chegar nisso, né, sim, também. com Maravilha. certeza. E, pô, canoagem? Como que é assim, isso, cara? Não, gosto. Fazer muito canoagem. Fazia canoagem, do nada virei médico endócrino. Você era atleta de... Eu fui atleta amador. A modalidade da canoagem que eu praticava chama canoagem de descida de rio em corredeira. Deus me livre. Nomenclatura tranquila. Coisa pouca. Canoagem de descida, né? Popularmente a gente conhece como canoagem de descida. É um barco com um único atleta em cada barco e a gente desce um percurso, costuma durar entre 12 e 16 minutos, dependendo do rio, dependendo da competição. Nem sempre um percurso tranquilo, né? Na maioria das vezes é em corredeiras, né? Com bom desnível e com água branca, que é corredeira. Existe uma técnica pra... Quando vira ali Tem. Pra você virar, né? Pra voltar. Eu tenho um lance de sempre ficar pensando nisso. Chama rolamento a técnica. Nunca olhei no Google. Rolamento? Rolamento. Como é? Eu acho que se fosse a minha pessoa, eu ficaria por lá mesmo. Eu já abriria a mão da Ia minha de vida. vez? Eu ia... Então, quando a gente não quer fazer o rolamento ou quando a gente não tem experiência para fazer, em geral a gente é ejetado do caiaque. O caiaque tomba, né? O caiaque vira de cabeça para baixo e o nosso corpo é expulso do caiaque. Sério? Era uma das minhas preocupações, que eu ficava vendo Naturalmente. ali, sei lá, Globo Esporte da vida. Ficava assistindo aquelas competições de caiaque e falei assim, gente, se isso vir aqui, como é que fica meu corpo? Mas a gente Eu vou ficar preso, travado aqui, eu tinha essa preocupação. a gente, enfim, é uma preocupação que eu tive também. Mas a técnica, a gente usa a técnica para se manter dentro do caiaque, para apoiar a pá do remo de uma maneira com a qual a gente consiga, com o jogo de cintura, voltar o caiaque na posição habitual, na posição de remar. Mas já faz uns bons anos que eu não remo. Sério? Isso tem a ver com a questão do estudo também, para medicina? Teve. Na verdade, teve mais com a questão geográfica, porque
Quando eu me mudei da minha cidade natal para estudar, a minha cidade natal tem um rio que corta a cidade. Uhum. Então lá é um rio propício para desenvolver esse tipo de esporte. E nas cidades que eu estudei não tinha. Você estudou em qual cidade? Eu estudei em Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro. Fiz pré-vestibular em Niterói e depois fui para Itaperuna estudar, Entendi. que é próximo da minha cidade. Maravilha. Cara, e você até agora você falou 3 cidades aí, 4 cidades na real. Sim. A que você nasceu, pré-vestibular em Niterói, a que você fez faculdade. Como é que você foi parar em São Paulo? Enfim, em 2010 eu tinha me formado, né, na faculdade e um amigo tinha se mudado para Sorocaba e a convite do tio dele, que era médico também, para trabalhar lá. E numa das cidades do interior de São Paulo, ele se instalou e fizeram uma proposta para ele trazer outros médicos para trabalhar naquela região, naquela área que na época estava carente desse tipo de trabalho. Nos juntamos, eu e mais 3 amigos lá no interior do Rio, e a gente se mudou para São Paulo para trabalhar. E em 2010, junho de 2010, a gente foi para São Paulo e lá eu comecei a trabalhar, desenvolvi minha carreira profissional no interior de São Paulo, constituí família no interior de São Paulo e não pretendo sair de lá. Acho um lugar bem bacana para criar minha filha, para continuar vivendo. Maravilha, você conheceu sua esposa lá no interior de São Paulo? Sim, senhor. Caraca, que incrível. Ela é paulista? Ela Paulistana? é do interior de São Paulo. Ela é paulista. Maravilha, cara. Incrível. Pô, maluco, sei lá do Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro, conheceu o amor da vida dele em São Paulo, interior de São Paulo, construiu família, não pretende sair. Eu acho isso incrível. Essas histórias mexem com o meu coração. Você se considera um cara, então, muito disciplinado desde sempre? Olha, focado sim, disciplinado eventualmente. Eu gostaria de ser um pouco mais. Mas quando eu tenho interesse em desenvolver algum tipo de atividade, eu costumo levar até o final, costumo completar a tarefa que eu julgar necessária. E você se considera um cara que você se arrisca pra chegar naquele seu objetivo? Então, na verdade, eu sou o freio dos meus colegas. Porque na hora que sou o que você toma começou a contar a sua história, você foi ali, passou por 4 cidades ali fora que você nasceu, ali 3 cidades. Sim. Eu pensei logo na questão também de se arriscar, botar a cara a tapa pra viver essas experiências. Na ocasião, eu não tinha muito o que arriscar, então o risco era pequeno, né? Quando você tem pouco a perder. Faz sentido. O não já existe, né? Cara? Então eu sou da minha sociedade, dos meus amigos, eu sou o que contrapeso. Os outros colegas costumam tomar um pouco mais de risco que eu. Entendi. Cara, e qual que é a sua relação com o dinheiro? Olha, a minha relação com o dinheiro. Eu cresci numa casa que nunca faltou nada, eu sou um privilegiado em virtude disso. Mas eu cresci numa casa de pessoas que sempre viveram na simplicidade, sempre foram pessoas simples. Pessoas que, ao contrário da maioria das famílias, nunca se endividaram, nunca viveram, né, o inferno de dívida e de problema financeiro. E eu acho que eu colhi muito e plantei na minha horta esse tipo de cuidado. Eu nunca tive nenhum rolo financeiro que eu me prejudicasse, e eu sempre fui meio seguro. Eu sou o contrapeso, né? Eu sou o freio. Então eu costumo ser econômico, eu costumo viver eu costumo viver alguns degraus abaixo das minhas possibilidades para fazer com que essa sobra, né, eu possa investir, possa capitalizar. Fernandão, tem algo muito curioso da classe de médicos, da nossa base mesmo de clientes, cara. Sim. Muitos não têm essa orientação conservadora, como tem nos estudos, na prática da medicina. A disciplina para chegar ali naquele não necessariamente título a de disciplina, medicina, né? Mas o foco, principalmente o foco em alcançar objetivos financeiros. Cara, você percebe esse tipo de coisa na sua área? A minha visão a esse respeito é de que como a formação é muito longa, muito duradoura, e como, em geral, o médico começa a ganhar dinheiro um pouco mais tarde do que os outros profissionais,
ele acaba tendo um senso de merecimento, tendo algo de merecer pelo esforço que foi feito, por tudo que ele se dedicou ao longo dos estudos e do início da carreira, que não é fácil, a comprar bens materiais. Então, ele se paga com viagens caras, ele se paga com carros de luxo, com roupa, enfim, com uma série de coisas que eu também já fiz, tá? Aliás, o pontapé inicial dos meus investimentos no mercado financeiro foi um Mustang. Isso que eu ia te perguntar. E pra você, como é que foi isso? Meu pontapé inicial nos investimentos foi um Mustang. Assim? Eu não entendi Eu nada. Eu tinha um Mustang lindo, preto, novinho. Só que eu vi que eu precisava dar outro rumo. Eu não tinha muito capital acumulado, eu me via... Você virou médico. Virei médico. E aí você comprou um Mustang. Não, eu comprei... Eu tive outros carros antes, mas o meu pontapé pros investimentos no mercado financeiro foi esse Mustang. Peraí, acho que eu começando a entender. Ele comprou um Mustang, aí você começou a perceber que você estava indo para um caminho que talvez não fosse o caminho ideal, e aí você começou a pensar, cara, eu tenho que construir um capital, acumular um dinheiro, Exatamente. criar um patrimônio. Então o Mustang ele foi o pontapé inicial porque te fez pensar nisso? O Mustang não. O Mustang me ajudou. Eu comprei ele barato numa época que ele estava custando pouco. E com a pandemia, né, os preços dos automóveis subiram. E eu pude vender ele um pouco mais caro do que eu comprei, mesmo tendo usado por mais de um ano. E aí eu aproveitei e comecei a me informar, me inteirar um pouco mais sobre investimento. Entendi. Ele Mas tradou um Mustang. Trader. Um Mustang. Verdade. Cara, Então é recente, cara. é recente. Recentíssimo que você começou a mexer. 2021. Caraca. Pra quem não sabe, fiz uma pergunta agora há pouco sobre a classe médica, né? A gente tem muitos médicos que depois que estudam ali, passam aquele período bem conturbado da vida, em restrição mesmo financeira e tudo mais, não ganhando uma grana e estudando muito, eles metem o louco quando começam a ganhar uma graninha, né? E aí a gente tem na nossa base muitos médicos que estão nesse processo de, putz, meti o louco, agora Tô cheio de consignado, tô no cheio de minha dívida, folha de agora tô pagamento. resolvendo. Então tem essa Comprei uma BMW, o que eu faço? problemática inerente à classe. Isso é uma variável interessante dos médicos. Mas então você gosta de carro, cara? Eu já gostei mais. Quais Hoje- carros você tem hoje? Hoje eu tenho um Jetta e tenho um T-Cross. Esse Jetta, ele é tunado ou ele é só um Não, Jetta? é um Jetta. É um Jetta GLI, mas não é mexido, não. Ele Quando você fala, eu já gostei mais, o que isso quer dizer, cara? já fez mais sentido pra mim. Hoje em dia tem outras coisas mais importantes. Mas quais carros você já teve? Só pra eu saber, assim. Cara, Curiosidade. eu já tive Audi, eu já tive... Deixa eu ver, eu tive um Cadenza, que é um Kia de 6 cilindros. Eu já tive alguns carros, mas nada 320i, não? muito... Não, nunca tive BMW. Caraca, o médico que não tem BMW, Nunca tive. raro, tá? Antes de dar um conselho de vida sobre a área financeira e tudo mais, dê um conselho sobre carros aí. Conselho sobre carros? É, Olha, se não for fazer falta, se não for impactar na sua vida financeira e você gostar, paciência. A vida é uma só também, né? bom, gostei. Ele gosta mesmo. de Ele carro. gosta. Mas é aquela pergunta, carro francês ou asiático? Olha, carro europeu, eu gosto muito do muscle car americano. Gosto muito do Mustang, do Camaro, gosto da Dodge, mas os alemães, eles são mais refinados, né? Uhum. Sobre a Dodge, teria uma Dodge Ram? Eu prefiro a Challenger ou a Charger, eu prefiro o muscle car mesmo. É caminhonete, acho que eu não consigo nem subir, sou meio baixinho. Então a galera que tem senso de grandeza, quando tem esses carrão aí, né? Como um mero goiano, né? Goiano. Nada mais justo que uma Dodge Ram na minha garagem. Bacana, é bonita. Não, eu não dou conta, é muito grande cada pra vez mim. Aquele mais- chapéu no painel, aquele negócio no porta-luva, entendeu? Moço, ocupa 2 faixas. Um trailer É, engatado. um trailer engatado. Se o ônibus anda na mesma faixa do que a Dodge Ram, por que eu não posso ter uma Dodge Ram? Vira bem.
caminho a gente tá tomando? Maravilhoso. Cara, quando é que você começou a ter consciência de que você tava, após aí a venda do Mustang, né? Você usou investimento, mas que tava juntando dinheiro. Porque me parece que você curtia, realizava gostos ali, carros, né? E tal, Os seus essas desejos. coisas, Eu vinha acumulando dinheiro, mas não no mercado financeiro. Eu comprava um apartamento, comprava um terreno, eu tinha um ou outro investimento em paralelo aos prazeres. Mas eu tinha uma barreira eu não conseguia ultrapassar os 300 mil reais, sabe? Chegava ali perto dos 300 mil reais, o que mais isso aí? Gastar. E gastava, enfim. E aí depois eu passei pela pandemia trabalhando na linha de frente, né, nos cuidados aos enfermos, aos doentes. Foi uma época meio tensa, né? Pica. Imagino. Eu perdi alguns amigos médicos, perdi pessoas até relativamente próximas, outros nem tanto, mas no dia a dia a gente conheceu um monte de história, tanto dos colegas médicos quanto dos pacientes, que a gente não desejava que tivesse acontecido. Sim, sim. E aí, a partir daí, eu percebi que eu deveria criar um meio de campo para minha filha. Eu tenho uma menina de 11 anos, para mim a coisa mais importante que existe. E acho justo fazer por ela o mínimo, né, para ela não passar necessidades e não ter dificuldades na vida, né? O mesmo que fizeram por mim antes, eu deveria fazer. Foi aí que eu me vi interessado pelas finanças e por acumular um pouco mais para facilitar a vida dela e a minha também no futuro, né? Porque as coisas estão interligadas, né? E esse dinheiro que você falou que você acumulava, chegava ali nos 300 mil, gastava, onde você guardava esse dinheiro? Cara, um pouquinho em LCI de bancão, um pouco na poupança, era mal aportado, era mal colocado, sabe? Era sugestão de gerente do banco, enfim, era isso. E qual foi a primeira aplicação que você fez assim por conta própria? Que você falou, cara, isso daqui eu vou aplicar nessa ação, nesse fundo imobiliário, nessa renda fixa. Qual foi a primeira aplicação que você As fez? primeiras aplicações foram em renda fixa, foram em CDB, em LCI, foram bem em março de 2021 foi quando eu comecei a fazer essas aplicações. Recente, cara. E foi com o dinheiro do Mustang. Quando você começou nessas primeiras aplicações ali, esse dinheiro do Mustang, a gente tava falando de em torno de quanto aí? Em torno de 300 mil. Então, pô, 3 aninhos. Alcançar o primeiro milhão. E aí, como que foi a sequência disso? Você começou a estudar por conta própria? Ou você chegou na UVP? Como é que... Eu demorei um pouquinho para encontrar a UVP e encontrei por casualidade, né? Por casualidade não, pela esperteza dos algoritmos. O famoso Os algoritmos me Obrigado, encontraram. equipe de marketing. Os algoritmos me encontraram. A minha irmã já investe há muito tempo, a minha irmã mais velha também é médica. Mais velha não, né? A minha irmã, posso falar mais velha. Ixi, ela vai ficar chateada. A minha irmã, ela já investia há uns bons anos, acho que desde 2007. Ela comentou comigo, não tenho certeza. E foi através dela que eu comecei, né, a fazer investimentos. A princípio sem muito método, né? A princípio só aportando onde eu achava que tinha uma oportunidade ou que tinha uma rentabilidade com alguma segurança. E depois que eu conheci a UVP e fiz o curso, comecei a pôr em prática o que eu aprendi. E ainda tem que colocar, ainda tem que ajustar melhor os ponteiros. Então você já criou uma carteira de ações, fundos imobiliários? Como é que tá a sua carteira Então, hoje? minha carteira hoje é basicamente de tesouro, de renda fixa, de ações. Eu ainda não tenho investimento no exterior, tenho um pouco de S&P 500, mas através da B3. E fundo imobiliário ainda não tenho. Eu vou começar. E quando você pensa lá na carteira, numa construção de patrimônio para a sucessão, pensando, né, na sua filha,
a ideia seria criar uma carteira para ela? Não. 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 Existe uma discussão sobre criar carteira para os filhos e Exato. que eles podem assumir ali quando eles têm a maioridade. Você acha isso perigoso? Porque falta maturidade? Então, eu acho que ela precisa colher os próprios frutos e me ter como uma base para quando ela precisar. Pepino aconteceu ali. Enquanto eu puder ajudá-la e enquanto eu, né, achar que ela precisa da minha ajuda, eu tenho que estar presente. Que é aquela questão, né? Vamos lá. Nós três aqui nessa mesa. O que vocês fariam se vocês tivessem 18 anos e 500 mil na sua conta ali que você recebeu do seu pai? Nossa. Acho que o horário não vai permitir a gente falar. É preocupante. Ó, lança o vídeo à noite. É complicado. Então a lógica de você construir um acompanhamento desse que você tá fazendo, pô, é o quê? Sim, Você se torna referência para ela. Então ela vai Também. começar a construir o patrimônio, você vai ensinar ela a fazer aquilo. E qualquer dúvida mais aprofundada que ela tenha, assim, pai, ó, eu tô passando por esse momento aqui, o senhor consegue me ajudar, me dar uma orientação sobre o que fazer com esse dinheiro, que aí ela começa a construir esse patrimônio, e se não chegar um momento que ela receber algo que você construiu, ela já tá com a consciência, ela vai saber lidar com isso também, né? exatamente. Importantíssimo, cara, porque os 500 mil na minha mão com 18 anos não duraria uma semana. E a maturidade é muito sobre a relação, ou a consciência sobre a relação de custo e benefício das coisas. Exato. Quando a gente é novo, velho também tem disso, mas principalmente novo, a gente não tem muita noção do custo de oportunidade das coisas. As coisas, o tempo que a gente deixa de gastar em algo, né? Ou a gente gasta em algo, a gente está abdicando de outra coisa. E para além disso, né, existe o custo de tudo que a gente deposita energia. Uhum. Aquilo ali, essa noção ela é muito importante. Por quê? Porque ela, no final, traz a noção do que é o dinheiro. Se a gente não entende que o nosso tempo é escasso, a nossa energia é escassa, que as oportunidades que a gente tem hoje, até a mesma sorte que a gente acaba tendo hoje, é fruto de Casualidades. além da casualidade, de alguém De gastou energia daquilo para produzir trabalho. aquela oportunidade. Exato. Se isso está relacionado à família, né? Exato. Principalmente. Então é muito perigoso, porque a pessoa não tem essa consciência. E aí ela vai precisar perder o dinheiro. Pra tomar consciência disso. Isso acontece muito em caso de herança, em caso de... Pô, o cara ganha uma herança e faz trade pra caralho ali. Perde tudo. Perde tudo. É A gente vê complicado. muito isso aqui. Demais, cara. É uma parada recorrente. Uma questão que eu queria entender dessa parte aí que a gente comentou, que você começou ali em 3 anos, ali alcançou seu primeiro milhão. Qual foi o caminho que você seguiu nesse período? Olha, eu tenho me abdicado da maioria dos prazeres que o dinheiro pode proporcionar, dos excessos que o dinheiro pode proporcionar. Então eu tenho feito um esforço para fazer mais aportes do que habitualmente eu faria. Eu tenho um único luxo hoje que eu considero, mas é para mim de suma importância, que é a educação da minha filha. É onde eu aplico dinheiro. Mas por que você chama isso de luxo? Porque ela está num ambiente onde, teoricamente, ela não estaria se eu fosse seguir a lógica do uso do dinheiro, entendeu? Ela está num ambiente... Você emprega um esforço a mais ali pra garantir pra ela algo a mais também, né? Exatamente. Um pouco acima do que a minha vida hoje empregaria. Eu chamaria de investimento. É um investimento, mas é um luxo e ela tem que entender como um luxo. Ela tem que aproveitar, tem que saber. Inclusive, dando um gancho nisso, ela tem que entender, e aí pros pais que assistem, como que você acha que é possível gerar consciência nela sobre isso? Sobre, putz, eu tenho que aproveitar esse momento, dado que ela é jovem. Olha, isso é complexo. Isso é muito complexo. É cara. complexo. Muito Ela, complexo. Isso é uma pergunta de muitos milhões, né? Talvez. Muitos milhões. Eu acho que quem responder essa pergunta vai solucionar o mal do século, que é Ansiedade de chegar naquele as lugar. novas gerações estarem se envolvendo menos com a educação, né? Com educação de qualidade, né? Com educação Mediatismo. que traga, né, algum horizonte para o futuro deles.
Mas eu tento, junto com a minha esposa é parte fundamental nisso, em fazer ela entender que ela tem que estar presente na escola, ela tem que realizar as tarefas de casa, a gente acompanha ela os estudos, ela tem alguma dificuldadezinha em álgebra e a gente estuda junto com ela, entendeu? Então, no dia a dia é estar presente e mostrar para ela que aquilo é mais importante que outros afazeres ou que outras vontades que ela tenha, né? Aquilo está acima das vontades, aquilo é uma necessidade. Show de bola, cara. Você sabe que a álgebra me assustava muito, né? Mas na verdade era a forma com que me Apresentaram, me né? apresentavam isso. Porque é feio, a álgebra não é Eu bonita. também, eu costumava brigar com minhas professoras de matemática. Não. As crianças hoje foram impactadas pela pandemia, pelo estudo remoto, né? Pela escola Atrapalhou remota. Passaram quase ou mais de um ano estudando em casa, né? Vocês ainda não têm filhos, vocês são novos, né? Olha, eu não pretendo. Então, Pretendo, mas tô novo. logo vem. Pretendendo ou não, Vai vir. ou não, logo Essa vem. conta chega. E as crianças foram impactadas e aí, quer dizer, uma perda ou outra na interpretação de texto, nas continhas básicas de matemática, Até na convivência com outras pessoas também. na Você socialização. perde muito, cara. Mas eu acho que é algo que eles vão recuperar. Eles têm plena Show. capacidade. Cara, mudando aqui de assunto forte agora. Como que foi quando você abriu sua conta de investimento ali e falou assim, meu Deus, eu tenho 1 milhão investidos? Então, é um número a mais, não é essa loucura, enfim. Toma! É porque Toma! Não foi Tame! não é do 0 a 1 milhão, é do 0 ao 1, do 1 ao 2, do 2 ao 10, então é uma luta diária, cara. É o próximo passo, né? Chegou assim a 1 milhão. O que eu vou exatamente. fazer daqui pra frente? Exatamente. E quais são os seus planos pós 1 milhão? Por que você tá fazendo isso, cara? Primeiro, Além da... primeiro né, ponto é a segurança Sua filha. financeira da minha família. Uhum. O segundo ponto é que eu quero ter tempo de qualidade antes de estar muito velho, né? Eu não sou mais criança. Então eu gostaria, dentro de alguns anos, trabalhar menos do que eu trabalho. Poder viver, passear, poder ter mais tempo com a minha filha, com a minha esposa e com os meus familiares que moram longe de mim. Quer dizer, eu visito eles 4 vezes ao ano. Gostaria de visitar muito mais. Mas, no momento, não é viável, não é possível. Mas você tá por construindo algo pra conseguir passar por isso e vivenciar essa experiência. Eu acho né? que eu não vou ter tempo. Eu acho que, infelizmente, minhas avós já estão bem idosas e meu pai também não é garoto mais. Eu gostaria de ter começado antes. Acho que é um calo no pé de todo mundo que começa a investir, né? Querer ter começado Por que eu não antes. fiz antes? É a dor de cotovelo. Poderia ter começado antes, mas água passada não move moinho, né? Então, Exato. Não adianta daqui em chorar o leite diante- derramado. Tem que fazer minha parte e visitá-lo sempre que eu puder, enquanto eu não Exato. tiver mais tempo. É o daqui pra frente. O daqui pra Exatamente. trás a gente já passou por isso. Ô, Fernando, e momento clichê, já que você falou de sonhos e um pouco. Medo. Qual que é seu medo, cara? Meu medo, Você que lida com o paz. corpo dos outros aí, sabe? Saúde Pega dos outros. doença ali, vê uma pessoa que tá enferma e tudo É, mais. Passou pela pandemia. Cara, medo. De pensar em medo, eu tenho medo de perder meus familiares, pessoas que eu gosto muito. É um medo. É chato, né? De vez em quando pega no meu. Incomoda. Incomoda. Esse medo incomoda. Você luta contra você tem uma luta contra o tempo de, trabalhar aqui pra eu construir algo, pra eu conseguir ter tempo de qualidade com essas pessoas. Você tem essa percepção? Eu já não? tive mais, eu já tive um pouco mais estressado com isso. Acho que hoje em dia dá pra deixar as coisas fluírem com mais naturalidade, mas sem perder a firmeza no propósito, né? Mas eu já tive mais preocupado com esse tipo de coisa. Hoje um pouco menos. Pô, foda. Foda pra caramba. Cara, o Brenner, ele tá com essa cara tranquila, mas ele tem um presentinho pra você. Cara tranquilo. Não entendi isso, não. Só porque eu tenho cara de... Não, é que você tá com a cara Eu tranquila, tenho uma pô. cara preocupada, eu fico preocupado. Tá Ele é um homem preocupado. Eu sou um cara preocupado. Meu apelido lá no Workplace é... Não vou falar.
É alguma coisa preocupado. Que presente, hein? Fernandão. Gratificante entregar isso pra você, cara. Obrigado, querido. Valeu. Obrigadão. Olha, alcançou o seu primeiro milhão. Sei que não foi fácil. Sei que não foi fácil. Opa, que bacana, que bonito. Pra câmera. Agora, quando o seu amigo chegar na sua casa e falar assim, quanto você tem investido? Ele, opa, olha aqui, ó. Não, eu vou Tá vendo essa mostrar, plaquinha? Vou mostrar primeiro a capa, né? Que eles têm que correr atrás do deles também, né? Ah, aí ele amassou. Deitou. Aí, Obrigado, querido. aulas. Cara, prazerzaço. Essa é uma prova, essa nossa conversa é uma prova de que é o trabalho que constrói a riqueza, constrói o patrimônio das pessoas, né? Na maioria dos casos. Existe a sorte? Existe. Mas não conte com ela. Trabalhe. Então, a gente fala muito sobre trabalho para construir a riqueza, né? Construir o seu futuro, sua aposentadoria. Não é o trade, não é o tigrinho que o Henrique falou. No episódio passado, No episódio não é o passado, aviãozinho, não é nada Não é disso. nada Bom disso. se cara. fosse, né? Se fosse tava ótimo, mas não é. Não Infelizmente, isso vai fazer você perder dinheiro. Não é. E foi um prazer ouvir a sua história. Igualmente, querido. Valeu mesmo. Obrigado. Cara, Fernando, incrível. Pra você que tá nos acompanhando aí no YouTube, saiba que esse episódio está também no Spotify. A gente tá divulgando esse podcast no canal da UVP Capital. E se você quiser um auxílio nos investimentos, um acompanhamento mais personalizado, alguém que te auxilie nesse processo para saber o que você precisa, porque muitas vezes aquilo que você acredita que precisa não é o que você precisa de fato, conte com a UVP Consultoria. Nós estamos aqui para te auxiliar, tanto na parte da estruturação de carteira, investimentos internacionais, sucessão patrimonial, tudo aquilo que envolve dinheiro, a UVP Consultoria junto com a UVP Capital, estamos aqui para te auxiliar. Então conte conosco e aguardo você no próximo episódio. É isso aí, obrigado. Fernandão, quer deixar aquela última mensagem? Aí você me pegou. O recado final. O recado? Recado pros investidores aí. Um recado, um Os conselho. médicos investidores. Olha, pros médicos, pros jovens, um conselho aí de vida. Olha, eu vou deixar para os médicos então, porque jovem eu já não sou mais. Então, Mas já foi, pô. já fui. Eu um também dia não já sou jovem. A fui. gente não é jovem assim, não. Acho que todos os médicos têm plena capacidade de se posicionar melhor na profissão e de conseguir alcançar alguma independência financeira e não depender mais só do trabalho, que não é fácil. O trabalho é árduo, o trabalho, lidar com pessoas doentes sobrecarrega, enfim. Então eu acho que o investimento financeiro, o investimento no mercado financeiro é um caminho que pode trazer essa liberdade, trazer, enfim, um horizonte de uma perspectiva mais leve para o médico, seja ele na vida pessoal ou profissional. Maravilha, cara. Perfeito. Pessoal, agradeço a todos que assistiram. Se inscreve no canal. Curte. Se inscreve no canal. Deixa aquele like na confiança. Faz essa graça pra gente. Graça não, obrigação, porque eu sei que você é um inscrito assíduo, fiel. Ele Já falou, já. Segue no Spotify. Você tá bêbado? Ih, já foi. Já foi. É isso. Até o próximo episódio. Eu já tô falando de maneira dislexa aqui.